Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje tem por título, anote, e você que me acompanha aí também do outro lado, seja muito bem-vindo. O apóstolo Paulo e os Filipenses, parte 1. É a glória de hoje. Vou repetir. O apóstolo Paulo e os Filipenses, parte 1. Já tivemos o estudo de Paulo aos Gálatas. E hoje vamos à carta de Paulo aos Filipenses. Que maravilha. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava dentro de uma prisão. Mas como estava o estado de espírito dele, a sua vida espiritual dentro da prisão? Como que estava o coração dele? Ele mesmo diz, alegre. E ainda falava, alegre-se você também no Senhor. Eu estou preso, mas eu estou contente em toda e qualquer situação, dando graças a Deus em tudo. A vida de Cristo, eu vou dizer para você, realmente estava ativada nesse homem. Porque para você estar preso e ainda falando, alegrai-vos no Senhor, esteja você também contente. Para isso acontecer, é necessário que a pessoa esteja reinando em vida, esteja com a vida do Senhor Jesus ativada. Porque, mesmo preso, o apóstolo Paulo orava pelos irmãos dessa igreja. Agora, como pode uma pessoa, vamos pensar aqui com a mente de Cristo, como pode uma pessoa estar alegre e ainda orar pelas pessoas numa cadeia? Só existe uma explicação: relacionamento com Deus. Um relacionamento que estava acima de qualquer circunstância. Você vai ver aqui, nesse estudo, nessa carta aos Filipenses, que ele, o apóstolo Paulo, não se revoltou contra Deus. Ele poderia ter se revoltado contra Deus. Por que, Senhor? Por que, meu Deus? O Senhor deixou ir para a cadeia? Agora, por que ele não se revoltou? Porque ele acreditava que o mundo espiritual estava atuando ao seu favor. Essa é a postura que teve também José, quando foi jogado em um poço. Não se revoltou contra Deus. Essa também foi a postura de Daniel, que quando foi lançado na cova dos leões, não se revoltou contra Deus. E essa é a mesma postura que nós temos que ter diante das circunstâncias. Não se revoltar contra Deus quando as coisas estiverem acontecendo com você. Às vezes a gente fica magoadinho com Deus porque Ele não deu algo na hora que queríamos. Ele não deu, por exemplo, o emprego na hora que aquela pessoa queria. E tem outros que ficam magoados com Deus porque Deus tirou ele de um caminho que ele queria muito e colocou ele em outro caminho, que era melhor e mais excelente para a sua vida. Tem pessoas que não entendem, puxa vida, mas eu queria esse caminho e a porta não se abriu para mim, se abriu do outro lado. É porque é aquele caminho que Deus quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus, para o seu bem. Então tem pessoas que ficam magoadas com Deus, e não devemos ser assim. E nem falar o que não devemos falar para o nosso Deus. Tenhamos fé, isso é muito importante, você que me ouve aí, a mente de Cristo, que Deus está cuidando de nós, e que Ele quer o nosso bem, e que no tempo dEle, vamos desfrutar das bênçãos que precisamos aqui sobre a terra. É muito importante que você não endureça o seu coração para Deus. Quando uma coisa não aconteceu na hora
que você queria, ou porque algo que você muito quer ainda não veio. Pastor, eu quero muito algo e ainda não veio. Não endureça o seu coração para Deus por causa disso. Não fique revoltado contra Deus, não fique chateado com Deus. Tenha fé, tenha confiança no Senhor e continue alimentando o seu espírito, porque no tempo dele vamos desfrutar das bênçãos que precisamos. É como nós aprendemos na reunião passada. No devido tempo, tempo de Deus, a árvore vai dar os seus frutos, cuja folhagem não murcha e os seus frutos permanecem. Então, se ele está dizendo que é assim, assim vai ser, e assim nós dizemos amém e recebemos em nossa vida. Isso é muito importante. Não deixar a tua carne te enganar, porque ela fala para a gente se revoltar, ficar chateado, abandonar, desistir. Não devemos alimentar esse tipo de situação em nosso coração. Se você se fecha para Deus, fica magoado, a quem você vai recorrer para te ajudar? Se você se revolta contra Deus, a quem você vai buscar para te socorrer? Não é verdade? Só existe Deus. Então, em vez de se revoltar contra Deus, apegue-se a Ele mais e mais. Então, o apóstolo Paulo teve uma postura espiritual, a postura de um homem de Deus, de perseverança, porque estava preso, poderia se revoltar contra Deus, e não se revoltou e nem ficou questionando o fato de estar ali preso. Meu Deus, eu estou aqui preso. Eu sou o apóstolo da graça. Não, nada disso foi falado por ele. Então é muito importante a gente ter essa postura de fé no nosso dia a dia. Porque tem pessoas que questionam, puxa, mas eu fui à igreja. Eu estive na igreja domingo orando e me acontece isso no meio da semana. Jesus falou que nós estamos sujeitos às tribulações, adversidades, situações, por estarmos nesse mundo que jaz do maligno, onde tem muitas situações de carne aí abençoada. Então, acontecem coisas, mas também acontece o livramento no tempo do Senhor, e essa é a nossa fé. Dito isto, vamos à carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 1. E começa assim. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Chama a sua atenção para o comecinho do verso, porque tem algo importante. Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Eles não eram servos de homens. Então, aqui já tem uma diferença muito grande. A Bíblia mostra isso o tempo todo. Que existem aqueles que são seguidores de homens e aqueles que são servos de Deus, servos do Deus Espírito, adoradores do Deus Espírito e verdade. E que não abrem mão da verdade, que não abrem mão da palavra da graça. E eu recebo que vocês aqui são essas pessoas. Que não abrem mão da graça de Deus, que não abrem mão de ser um adorador, que não abrem mão das coisas espirituais. Que estão aqui para servir a Deus e não a homens. Pessoas que analisam, que estão ali sempre conferindo coisas espirituais com coisas espirituais para ver se bate com a palavra de Deus. Por isso que é muito importante os estudos. Para que você daí acompanhe. Deixa eu ver se bate com a Bíblia, deixa eu analisar aqui. Amém, recebo. Está batendo, está tudo certinho. Amém? Porque a Bíblia, o próprio Deus através da Bíblia, nos alerta que existem falsos pastores, falsos ensinos. Que Deus diz, eu não os enviei. Porém, eles falam em meu nome. E é verdade. Cujas mentes
só pensa nas coisas terrenas. Existem falsos pastores, falsos ensinos, cujas mentes só pensam no que é material e só fala do que é material. É por isso que o espiritual encontra uma certa dificuldade. Quando nós evangelizamos, a gente percebe uma certa dificuldade das pessoas aceitarem o que é do Espírito. Uma certa dificuldade da pessoa aceitar o nosso convite. Olha, vamos lá aprender as coisas espirituais, as coisas para o Espírito. Tem pessoas, não. Eu quero, bênção, estou precisando de uma casa nova, de um carro novo, um marido, uma esposa, estou precisando disso, daquilo, de mais aquilo. Agora, por que isso tem acontecido? Porque cujas mentes desses falsos pastores só fala do que é terreno, do que é material. Então as pessoas só querem saber de conquistar bens materiais, de ter isso, ter aquilo e mais aquilo. Só para você ter uma ideia, existe um povo que só se relaciona com Deus financeiramente. E tem um dia para isso. Para ir naquela reunião só para pedir coisas financeiras. Porque as mentes de quem está pregando só fala do que é material. Então as pessoas só vão interessadas no que é material. É um absurdo. Um povo que não se relaciona espiritualmente. Porque nós estamos aqui sobre a terra para o meu espírito se relacionar com o de Deus. Com o de Deus abençoado. Mas o que a gente tem visto aí? Um relacionamento interesseiro, onde as pessoas só querem receber coisas. E isso tem acontecido por causa dos falsos mestres, dos falsos ensinos, cujas mentes, como eu falei agora há pouco, só fala do que é terreno. Quando você liga a televisão, é só promessa do que é terreno. Quando você está no celular, é promessa só do que é terreno. Olha, Deus manda te dizer 3 coisas. E sempre financeiro. Tem uns que faz vídeo até dentro do banco. Olha, Deus manda te dizer uma coisa. Ainda de hoje para amanhã, Deus manda te dizer que você vai receber uma grande bênção financeira. E a pessoa dentro do banco, justamente para que a mente da pessoa fique presa ao que é terreno, só o que é material. Aí se torna um povo interesseiro, para o qual também Jesus exortou. Vocês estão aqui perto de mim, mas não é por causa do meu Pai, não é por causa do reino de Deus, mas foi porque eu multipliquei pães e peixes e curei muito de vocês. O Senhor Jesus também percebeu nos seus dias da sua carne pessoas interesseiras, que não estavam ali para serem adoradores do Pai. E o Senhor Jesus também exortou. Tem muitos aqui que não estão aqui por causa de Deus, por causa do meu Pai. Estão aqui porque eu enchi a barriga de muitos, porque eu curei a muitos. Então, um relacionamento frio e interesseiro, e Deus quer que nós tenhamos um relacionamento de espírito para o espírito dele, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Paulo e Timóteo eram servos de Deus, e que levavam o povo a pensar nas coisas do alto, ou seja, na palavra. Porque é através da palavra que a gente vai ter o resultado que a nossa vida precisa. Paulo também, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele diz, se você quer mortificar alguma coisa no seu corpo, medo, preocupação, tristeza, vício, alimenta o espírito. Porque um espírito alimentado mortifica os feitos ruins da carne. Então veja, até para você vencer uma tristeza, uma preocupação, uma ansiedade, você tem que alimentar o espírito. Caso contrário, você vai continuar ansioso, triste e sofrendo sobre a terra. É por isso que quanto mais oportunidade tivermos, congregue e alimente seu espírito em nome do Senhor Jesus. Seguindo o verso 2 do capítulo 1.
Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo o quê? De vós. O apóstolo Paulo sempre pensava neles. E sempre que ele pensava nessa igreja, nesses irmãos, ele agradecia a Deus. E eu também. Sempre que eu penso em vocês, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém. Eu agradeço por demais, pela unidade que nós temos aqui, pelo amor que vocês têm com esse lugar, com esse evangelho. Vocês têm cuidado com isso aqui. Vocês que congregam aqui amam a igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida. São pessoas que chegam junto em tudo que a igreja precisa. São pessoas que não estão aqui só para ser servidos, mas que querem servir também. Do tipo que fala, Deus, eu não estou aqui só para ser servido. Eu também quero te servir, Senhor. Eis-me aqui, porque tudo que eu tenho e sou, eu devo a ti, meu Senhor. E a mais pura verdade, tudo que você tem, a sua vida aí, é um benefício de quem? De Deus, o nosso Criador. Então, o apóstolo Paulo, ele sempre dava graças pela vida dessa igreja, e eu também. Vocês têm demonstrado muito cuidado, muito amor. Vocês são uma igreja maravilhosa e amada por Deus. Eu já vi muito de vocês chorarem aqui, ao longo do tempo que nós estamos juntos. Mas também eu vi o meu Deus enchendo a tua boca de riso. A gente já passou por muita coisa aqui, da gente chorar mesmo. Mas eu tenho visto também Deus honrar você, enchendo a tua boca de riso. E isso me alegra muito. É sinal que nós estamos no caminho certo. Deus não desampara os seus escolhidos, aqueles que buscam o ensino da graça de Deus. Então, louvado seja. Seguindo, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Gente do céu, essa era uma igreja que cooperava muito, ajudava muito, mas a gente vê também aqui um homem que preso, orava pelas pessoas. Só existe uma explicação para isso, como eu falei, relacionamento com Deus. Porque ele poderia pensar em si mesmo. Peraí, eu estou preso. Eu tenho que pensar numa maneira de sair daqui. Alguém tem que me ajudar. Alguém tem que me tirar daqui. Eu estou sofrendo. Eu não aguento ficar mais aqui. Mas a gente não vê um Paulo reclamando. A gente não vê um Paulo revoltado contra Deus. A gente vê um Paulo reinando em vida. Olha, Senhor, eu peço nesse momento pela tua igreja, que eles sejam fortalecidos, animados, recebo todos com o coração alegre e feliz. Gente, isso é o viver de Jesus ativado. Não tem uma outra explicação para isso. É exemplo para nós, porque tem pessoas que estão se entregando a uma crise de tristeza, de sofrimento por questões pequenas. Tem pessoas lá fora passando por situações bem piores do que a que você enfrenta. Que está na fila, aguardando um transplante. Que está aguardando ser atendido no hospital, mas não consegue, não tem vaga. Está num sofrimento. Está num corredor de um hospital largado, até no chão deitado ali. Está numa situação bem pior que você, abençoado. E você reclamando porque hoje é ovo, e amanhã é salsicha, porque não foi bife. Não... Ah, pelo amor de Deus. Dê graças a Deus pelo esse pouco que você tem, e eu tenho certeza que Deus vai te colocar sobre o muito. Às vezes a pessoa está passando por uma situação mais tão pequenininha, mas ela entra naquele estado de crise, sabe? De tromba de elefante.
Tem pessoas que só está alegre quando tudo está dando certo para ela. Quando não está, a pessoa já se transforma, é cara feia, é tromba de elefante, é mau humor, só por uma coisinha ter dado errado. Você acredita, pastor, que o meu fogão é 6 bocas, tem uma que deu defeito, mas eu adoeci, pastor, que eu não dormi por causa disso. Eu ia puxar uma cadeira para me sentar, mas não tem aqui. Então, você tem um fogão de 6 bocas, uma deu defeito. Então, você tem 5. E você está em um estado de crise e sofrimento por causa disso. Você sabia que tem pessoas que adoecem por causa de um eletrodoméstico? Não é brincadeira não, é verdade. Ela adoece. Ah, meu Deus, logo o meu liquidificador. Ah, não. Que dor, meu Deus. Ele queimou. E eu fui para a igreja, mas como, Deus? Abençoado. Isso são coisas materiais, com o tempo, com o uso, com o desgaste. Pode dar algum problema, ou não. Mas você não pode morrer junto por causa disso. Você não pode entrar em uma crise de sofrimento por causa disso, por causa de coisas materiais. Tem gente que sofre, adoece, nem dorme, nem come direito. E isso não pode acontecer com você. Você está deixando coisas externas roubar a sua paz espiritual. Eu declaro e recebo, o Espírito de Deus está sobre você, reinando sobre essa carne. Reinando sobre essa carne em nome de Jesus. Reinando sobre essa carne. Então, aqui no verso 4 e 5, eu vou ler uma vez mais. Fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Essa igreja, como eu falava agora há pouco, ela cooperava, ajudava muito ao apóstolo Paulo financeiramente. No momento do sofrimento do apóstolo Paulo, eles chegaram junto financeiramente para ajudá-lo. E ele mesmo reconhece isso. E isso está descrito aqui em Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 18. Anote para depois você com o tempo meditar. Lá ele reconhece que foi ajudado pela igreja e ele dá graças a Deus. Olha, tenho tudo em abundância e nada está me faltando, desde que chegou em minhas mãos o que vocês me mandaram financeiramente. Então, era uma igreja que ajudou muito ele, financeiramente. E é tão bonito você ver pessoas, pastor, eu não estou aqui só para receber, não. Eu não estou aqui só para ser servido, não. Eu quero servir também. Com a prosperidade que Deus tem dado na minha vida, eu quero ajudar a casa de Deus, a igreja física, a se manter. Eu quero que haja mantimento nesse lugar, ou seja, a palavra sendo pregada. Amém? Então isso é muito importante. Leia. É muito importante você ler. Aliás, vamos ler isso agora, para ficar registrado. Olha só. Se tiver, coloca aqui no telão. Ah, tem aqui, ó. Vamos aqui, para remir o tempo. Filipenses 4:8, olha só. Eu vou ler. Os versos falam por si só. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha o quê? Tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2 vezes o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito, um colaborador, me passou às mãos o que me veio de vossa parte,
como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Louvado seja. Então, o que ele fala aqui no início da carta, ele dá testemunho lá na frente. Olha, estou muito feliz porque vocês, no momento de tribulação, me ajudaram financeiramente. Porque ele precisava comer, vestir e realizar as suas viagens missionárias. Então ele precisava de sustento, um respaldo financeiro para isso. Seguindo, verso 6. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ó Filipenses, aquele que revelou a palavra da graça, ou seja, Deus, há de completar na sua vida a compreensão. Ele vai abrir mais e mais o entendimento de vocês. Porque essa igreja também estava cercada por pessoas, por judaizantes, por pessoas que queriam que este povo, que essa igreja estivesse vivendo a lei de Moisés. Então Paulo teve que entrar em defesa do evangelho. Olha, se alguma coisa ainda não ficou claro para vocês, se vocês ainda não tiverem entendimento, tenha calma, vocês vão compreender. E já oro ao Senhor, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. Se vocês entenderam que são espíritos em um vaso de barro, vocês também vão entender as demais coisas. Se vocês receberam a compreensão que são predestinados desde antes da fundação do mundo, vocês também vão entender que todo o mal foi destruído na cruz. E assim as outras demais coisas. Então Paulo estava aqui ministrando esse cuidado com a igreja, que eles ficassem tranquilos quanto a certas coisas que ainda eles não haviam compreendido. Vocês vão entender. Tem mensagem que vem e que alguma coisa você não entendeu bem e que você tem que ter calma no seu coração, porque depois Deus vai te dar o entendimento. Puxa, o pastor falou, mas ainda não ficou muito claro para mim. Pega a mensagem depois na internet ou o CD, procura ouvir novamente, Deus vai abrir o teu entendimento. Ele vai iluminar os olhos do teu entendimento e você vai compreender, porque tudo é de glória em glória. E tenha certeza também que aquele que começou a boa obra há de completá-la no que diz respeito à sua vida. Amém? Te dando as demais coisas. Se ele começou algo, ele vai completar. Realizando esse projeto, esse sonho, que eu recebo você conquistando ele. Tomando posse por completo. Em nome de Jesus. Verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Vocês também são participantes dessa graça comigo e felizes. Amém. E salvos dessa religião que está aí fora. É como eu falava para a abençoada Glauce, né? É tanta bagunça que há aí fora, que a gente tem a salvação no Espírito, e como ela mesmo falou, e através do Evangelho estamos salvos desse sistema aí fora. Com tanto engano, com tanta blasfêmia, com tanta mentira em nome de Deus. Não é verdade? Então, estamos salvos de falsos pastores, de falsos ensinos. Nós temos recebido aqui o melhor de Deus, que é a sua graça. Graças a Deus. Verso 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção. Isso é muito importante. Percepção é você não se deixar ser enganado.
E para você não ser enganado, é necessário que você esteja sempre analisando, verificando se o que você está ouvindo e vendo bate com a palavra de Deus, se está escrito na palavra de Deus. Amém? Isso é muito importante. Paulo queria que a igreja crescesse no conhecimento, por isso é muito importante você participar dos estudos, porque quanto mais você aprende, quanto mais você tem o saber, mais amor você tem por Deus. E é verdade. Quanto mais você congrega, está ali aprendendo, mais amor você tem por Ele. Mais vontade você tem de orar, de adorar a Deus. E isso acontece quando a gente está congregando. Mais amor você tem pelas coisas do reino de Deus. Verso 10, capítulo 1, Filipenses. Para provardes as coisas excelentes e seres sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Amados, se estamos servindo e na caminhada coisas nos sobrevêm, a gente não pode se esquecer que tudo está cooperando para o nosso bem. Eu estou aqui no púlpito servindo a Deus. Eu estou sobre a terra. Quando as coisas acontecem, eu preciso entender que Deus está no controle de tudo e que existe algo para eu aprender e que tudo está contribuindo para o meu crescimento. Amém? Essa maturidade todos nós temos que ter também em nome de Jesus. Verso 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Verso 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então aqui temos algo muito importante. Paulo, mesmo sofrendo, mesmo preso, apesar das circunstâncias, exortou os filipenses a se alegrar no Senhor. Não esmureçam, não desistam, permaneçam esperando no Senhor, sem desistir. É aquela canção, é aquilo que nós aprendemos, na certeza que Ele não falha, porque tudo Ele já preparou. O seu amor nunca mudou. Então ele preso, estava firme no Senhor e falando dessa graça. Então, os filipenses também foram animados. Temos que falar também com força, com firmeza. Se Paulo está lá naquela cadeia escrevendo cartas, transmitindo a vontade de Deus para o nosso espírito, nós que estamos aqui fora, nós temos que ser mais determinados. Amém. E falar deste reino maravilhoso, falar dessa graça a todos que Deus colocar diante da gente. Porque Paulo está lá, ele poderia estar deprimido, poderia estar triste, poderia estar lá questionando a soberania de Deus, mas no entanto ele está dizendo que nós devemos estar contentes, felizes e falando desse Deus. Durante todo esse tempo que a gente está junto aqui, você nunca viu um pastor depressivo. Esse aqui que vos fala com esse microfone na mão. Você nunca ouviu da minha parte, abençoados, não dá. Devido às dificuldades financeiras, eu vou abandonar. Eu não aguento mais. Não dá, não dá, não dá. E mais aquela situação e aquela outra, e mais aquela outra, desisto. Você nunca ouviu e eu recebo sempre Deus me capacitando, me dando forças para que nunca aconteça isso. O mesmo deve acontecer com você. Você deve ter essa determinação na sua vida. Eu não recebo esmurecendo, eu não recebo desistindo. Eu vou continuar confiando, eu vou continuar perseverando na graça de Deus. E orando e chamando a existência, o serviço dos anjos em minha vida. É muito importante. Paulo estava preso, porém o evangelho não estava aprisionado. Não estava preso. Ele ali na cadeia, mas o evangelho continuava progredindo.
Estou preso, mas a palavra está correndo. Ela está seguindo. Louvado seja o nome de Deus. Às vezes a gente passa por dificuldade e acha que não tem condições de falar de Deus para ninguém. Como é que eu vou falar de Deus para uma pessoa se eu estou doente? Como é que eu vou falar de Deus para uma pessoa se eu estou desempregado? Como é que eu vou falar de Deus para uma pessoa se eu estou enfrentando isso e aquilo? E Jesus? Me responde agora. Que foi crucificado, que foi perseguido, que foi humilhado, recebeu cusparada, chicotada. E falando de quem? De Deus. E você passa por um problema, não tenho cabeça para falar de Deus para ninguém. Como é que eu vou falar de Deus para uma pessoa? Falando. Porque o justo vive pela fé. Chamando à existência as coisas que não são para que passe a existir. Eu não estou vendo a minha saúde, mas creio que já tomei posse. Eu não estou vendo o meu emprego, mas já recebo que tomei posse. E você também vai tomar, viu, irmão? Você também vai tomar posse, em nome de Jesus. Porque eu estou na fé, recebo você também. Recebo você também. Não podemos esquecer do Sermão do Monte. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados perseguidos, humilhados. Tudo aquilo Jesus estava enfrentando. E falando de quem? De Deus. Então ele poderia parar. Peraí, gente. Estou sendo perseguido, não tenho condições de falar de Deus. Acabei de ser humilhado, não tenho condições de falar que Deus é soberano. Olha só a minha situação. Acabaram de me prender. Vão me crucificar. Deus se esqueceu de mim, gente. Está vendo? Como é que eu vou falar de um Deus que se esqueceu de mim? Estou indo para a cruz. Não, ele continuou falando de Deus. Tem pessoas que passam por um problema. Eu não mereço mais viver, eu quero morrer. Eu sou um lixo. Nada dá certo na minha vida. Meu Deus do céu. Deus esqueceu de mim. Veja, o Senhor Jesus enfrentou tantas coisas. Os profetas também. Os homens de Deus, Abraão. Mas essas pessoas continuaram falando de quem? De Deus. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, como é que estava as suas vistas? Não estava boa. Ele estava enfermo nos olhos. E ele ali pregando a graça de Deus. Essa enfermidade está na minha carne, não está no meu espírito, porque no meu espírito eu estou justo e perfeito e abençoado e sou herdeiro de Deus. E sou herdeiro de Deus. Abençoado com toda a sorte bem espiritual. Não olhe para a minha carne, porque no espírito eu estou completo. Abençoado. Só existe uma explicação para isso. Relacionamento com Deus. Você tem que ter um bom relacionamento com Deus para você reinar em meio às tempestades dessa vida. Porque senão você para. Mas peraí, mas como é que eu vou falar de Deus se essa semana eu não consegui pagar a minha conta? Então, se todos esses homens que foram usados por Deus, e principalmente Jesus, se pensasse assim como você, a Bíblia não existiria. Nós não estaríamos lendo ela agora. Porque ninguém ia falar de Deus, porque todos eles enfrentaram o problema sobre a terra. E todos eles continuaram falando de quem? De Deus. Daniel na cova dos leões. Ele glorificou a quem? A Deus. E os seus amigos que foram lançados na fornalha de fogo? Também. E ainda foram questionados. Olha, vocês vão ser lançados. Não tem problema. E detalhe, ó rei, não vamos adorar o seu Deus aí, porque nós só adoramos ao Senhor dos Exércitos. Se Ele quiser nos livrar, amém. Se não quiser, vamos continuar dando glórias e amém, graças a Deus, só a Ele. Querendo Ele ou não, amém do mesmo jeito. Ou seja, sabendo que ia morrer e permaneceram fiéis a quem? A Deus. Abençoado, só existe uma explicação para isso. Relacionamento com Deus. Para você passar por um problema, por uma circunstância muito difícil, e você, não, Deus é comigo. E alguém até te questionar, mas como que Deus é com você? Sendo, porque eu vivo pela fé. Você está olhando e vendo o meu problema, eu já estou vendo a solução. Eu já estou olhando e chamando a existência a solução. Você está olhando para a dificuldade, eu já estou vendo a vitória.
pelos olhos da fé em nome de Jesus. É assim que nós temos que andar e viver sobre a terra. Amém? Seguindo aqui com a leitura, verso agora de número 14, uma vez mais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. E é verdade, tem pessoas que fazem um esforço enorme para ser pastor. Quer ser pastor na marra. E tem outras pessoas que pregam a palavra de Deus com sinceridade. Só lhe falta o batismo do conhecimento. E Paulo fala sobre isso na carta dele aos Romanos. Tem muita gente que tem zelo pelas coisas de Deus, mas lhe falta o batismo do conhecimento. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um rapaz, que até ele chegar na igreja dele, ele faz uma longa caminhada a pé, e depois pega uma carona, e para voltar do mesmo jeito, mas com aquela alegria de servir a Deus, com aquele ânimo, sem olhar para as circunstâncias, sem olhar para a distância, para o cansaço, para nada. Quando a gente tem amor por Deus, pelas coisas de Deus, é desse jeito. A gente não olha para o tempo, se está chovendo, se está quente demais, se está frio demais. A gente não olha para nada. Porque a vontade de ser adorador ao Deus Espírito e verdade é maior, está acima de qualquer circunstância. Isso é muito importante. Então, o apóstolo Paulo enfrentou esse tipo de situação. Pessoas que queriam ser pastor na marra. Se ele prega, eu também posso pregar. Mas estava pregando por inveja. E outros até com uma certa sinceridade. Mas estava faltando o batismo do conhecimento. Vamos seguir lendo. Olha só o que ele diz aqui. Muito importante. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Paulo até por isso passou, porque alguns que queriam dividir a igreja, para que estivesse do lado deles, falaram assim, ué, ele não é homem de Deus? Se ele é homem de Deus, por que ele está preso? Aí, deve estar em pecado, é castigo de Deus. É assim que os da lei agem. Quando nós, povo da graça, passamos por uma tribulação, mas eles não são os da graça? Aí, se Deus é com ele, por que ele está passando por isso? Eu não sei se você já passou por isso, se você já ouviu essa frase. Mas você não está na igreja? Por que você está passando por isso? Por que você está enfrentando isso? Por que te aconteceu essa enfermidade? Por que você perdeu aquilo? Você não é cristão, não é cristã? Como se nós, por sermos servos de Deus, estamos imunes totalmente de qualquer coisa sobre a terra. E não é essa a promessa de Deus. Deus diz que passaremos e receberemos o quê? Livramento. No seu devido o quê? Tempo. Mas não existe uma promessa que, servindo a Ele, nunca mais você vai ter dor de cabeça, nunca mais vai ter dor de barriga, nunca mais vai passar por nada. Isso só vai acontecer quando você for despido desse corpo de humilhação. Aí sim, meu filho, fora desse corpo, nunca mais você vai ter dor de barriga, dor de cabeça, nunca mais você vai passar por doença, você não vai ter que se preocupar mais com dívida, com conta para pagar, com roupa para lavar, você não vai ter preocupação em emagrecer, você não vai ficar preocupado mais com comida, com casa, com mais nada. Fora desse corpo, você não vai ter mais nenhum tipo de preocupação, mas morando aí nesse vaso de barro, Paulo diz, é corpo de humilhação, e a gente está cercado por outros também. Não é verdade? Que às vezes fala cada coisa que fere, que magoa, que entristece. Sim ou não? Sim. Então vamos seguir aqui, lendo com a mente de Cristo.
Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, se é Cristo, né, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo ele vai concluindo alguns detalhes importantes aqui no seu ministério. Se vivo, Deus será engrandecido. E se eu morrer aqui dentro, Ele vai ser engrandecido do mesmo jeito. Sabe por quê? Pela minha perseverança no Senhor, lá fora tem muitos filhos na fé. Então Paulo chegou a essa conclusão, a esse pensamento com relação à sua vida de servo. Bom, eu estou aqui servindo a Deus, Ele está sendo engrandecido, mas se eu chegar a morrer aqui dentro dessa cadeia, não tem problema. Tem tanto discípulo aí da graça, que essa graça vai continuar sendo pregada. E aconteceu. Porque, segundo a carne, Paulo não existe mais. E aonde que está o evangelho da graça? No meu coração e no teu coração, e no coração de milhares de amados irmãos. Abençoado. Deus continua sendo engrandecido. Paulo chegou a uma conclusão sábia. Olha, se eu estou vivo, quer pela vida, quer pela morte, o meu Deus vai continuar sendo engrandecido, porque esse evangelho não é meu, e ele trata isso com muita sabedoria. O evangelho da graça de Deus. O evangelho é da graça de Deus. Não é de um bispo que a gente conheceu no passado, não é de um apóstolo que você conheceu no passado, não é de um pastor que você conheceu no passado. A graça, o evangelho da graça de Deus. Esse evangelho que você recebe aqui, Paulo fez questão de deixar bem firmado. Evangelho da graça de Deus. Por isso que nós estamos aqui alimentados. Alcançou a nossa vida e vai alcançar outros milhares. Em nome de Jesus. Seguindo. Que bom. Muito bom isso. Jamais seremos envergonhados. Amém? Amém. Jamais seremos envergonhados. Verso 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. Morrer é o espírito voltar para quem? Para Deus. Aqui nessa carta Paulo até diz: a minha pátria está onde? Nos céus. Então, só está me faltando receber um corpo melhor, porque esse corpo aqui é um corpo de humilhação. E ele fala sobre isso no capítulo 3, a partir do verso 20 e verso 21, que no transcorrer desse estudo a gente vai chegar lá. E que você só vai estar livre desse corpo de humilhação quando o seu espírito voltar para o Senhor. Aí você não vai ter mais dor de cabeça com relação a nada, você não vai ter que se preocupar com mais nada, como eu falei agora há pouco. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer o quê? Na carne, dentro do corpo. O apóstolo Paulo sentia muito amor pelo rebanho, ele tinha muita vontade de falar dessa graça, mas é melhor que eu permaneça aqui para cumprir o meu chamado, a minha missão.
Louvado seja. Eu recebo vocês com muita saúde para ouvir essa graça. E eu aqui para estar pregando a você. Em nome de Jesus. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Isso te ensina alguma coisa? O que é que permanece na carne? O Espírito. Amém? Amém. E o que é que sai também? O Espírito. Verso 25. E convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo aonde? Na fé. A fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente perdição, é para vós outros salvação, e isto da parte de quem? De Deus. Você recebe essa palavra? Da parte de Deus. Deus é com a gente, amém? Deus é com a gente, é comigo, é com você. Não tenha medo daqueles que vos perseguem. Você que está servindo a Deus, você por Ele também será servido, amém? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Então Paulo, ele tinha uma vida muito firmada no Senhor, e eu declaro você também tendo, amém? Paulo foi um homem que sofreu muita perseguição por causa do Evangelho. Tem pastor que passa por perseguição, sofre perseguição, mas não é por causa do Evangelho não, é por causa da vida errada que ele tem, é por causa da sua conduta, é por causa do seu testemunho. Aí vai para a internet e fala, eu estou sendo perseguido. Vai perseguido por causa de quê? Porque se meteu na política, porque se meteu em outra situação. Não está sendo perseguido por causa da palavra, por causa que está anunciando o reino de Deus, mas por outras coisas. Então Paulo sofreu muita perseguição, mas por causa do ensino da graça de Deus. Mas foi um homem que confiou muito, e eu declaro você também. E eu quero deixar como consideração final o que Deus falou através do profeta Isaías para você. Capítulo 41, verso 9 até o verso 13. Coloca aqui no telão, por favor. E assim diz a palavra de Deus. Considerações finais. Isaías 41, verso 9 ao 13. Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos. A quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Amém? Isso, recebo. Na caminhada, não tenha medo daqueles que vos perseguem. Amém? Bem-aventurado somos. Não se esqueça do sermão do monte. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. Mas nós temos essa promessa linda de um Deus, Criador de todas as coisas, conosco. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão. Deus vai tirar do teu caminho essa tempestade, essa pessoa, essa situação ruim, em nome de Jesus. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos o quê? A nada. E a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Meu Deus, o que é que eu fiz contra essa pessoa? Não fiz nada. E no meu trabalho, essa pessoa, o dia todo querendo roubar minha paz. Diga, isso vai ter um fim. Essa palavra é para você que me ouve aí do outro lado. Isso vai acabar, abençoado.
Não pense que isso é para uma vida toda. Perseguição dentro de casa, na família, no trabalho, seja onde for. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Receba essa palavra. Receba que tem um Deus que vai nos ajudar todos os dias de vida aqui sobre a terra. E vamos estar de pé e agradecer a Deus. Essa é a palavra que nós estávamos precisando ouvir hoje. Amém. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus. Fale nesse momento com esse Pai que te ama. Um Pai que te ama com profundo, mas com profundo amor a você. Fale com toda a sua confiança, com toda a sua esperança, com todo o seu amor que você tem a Ele. Fale para Ele da sua necessidade, da sua dor, da sua tristeza, que porventura você esteja enfrentando, você que está aqui, você que está me ouvindo. Fale com esse Deus que te ama. Se seu coração está precisando de se alegrar, peça a Deus, Deus alegra o meu coração. Anima o meu coração, Senhor. Eu não quero desistir. Eu quero ter sempre a certeza, como os demais, como a tua palavra nos ensinou, que o Senhor não falha. Em nome de Jesus. Então, converse com Deus. Com esse Pai que te ama profundamente. Ele não está distante de você. Ele não está magoado com você. Ele não está separado de você. Ele mora e vive dentro de você. E eu recebo esse Deus que está dentro de você, reinando sobre essa carne, reinando sobre esse corpo, em o nome do Senhor Jesus. Faça a sua oração. Isso. Peça para Ele te ajudar, meu irmão. Peça para Ele te capacitar, para Ele te dar sabedoria, mais entendimento da palavra dEle. Sabedoria para você reagir diante daqueles que te perseguem. Eu recebo você reinando em vida. Não deixe nenhuma palavra envenenar seu coração, abençoado. Você está servindo a um Deus que está acima de tudo, acima de quaisquer circunstâncias. Somos mais que vencedores em nome de Jesus. Não se esqueça disso, que você é um filho amado, que você é o herdeiro de Deus, o predestinado, o bom perfume de Cristo, o mais que vencedor. Não se esqueça disso no seu dia a dia. Quando estiver resolvendo algo, quando estiver enfrentando algo, nesse momento de dor, eu sou o filho de Deus. E eu recebo, Senhor, o teu Espírito reinando sobre essa carne, anulando essa enfermidade, anulando essa dor, em nome de Jesus. Faça essa oração. É muito importante. Os anjos, creia que eles estão com você, amando de Deus. Creia que tem anjos ao seu redor,
amando do Senhor, do nosso Criador. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Eu recebo você tendo uma semana maravilhosa, uma semana abençoada. Recebo você protegido, guardado por Deus através de seus anjos. Meu Deus, protege a tua amada igreja, Senhor. Guarda, livra, e que a semana de todos seja uma semana conduzida em triunfo, em um nome do Senhor Jesus. Louve ao seu Deus com as suas palmas. Somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Um dia abençoado a todos e até a próxima reunião em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.